Está chegando o dia. O Oscar da Gestão Pública será entregue aos gestores mais bem avaliados pelo Índice de Gestão Municipal Aquila, um dos pilares avaliados pelo IGMA. No Prêmio Band Cidades Excelentes é o de governança, eficiência fiscal e transparência. Fábio Melo, explica mais para todo mundo entender. Prestar contas é ser transparente com o cidadão. Dever do gestor e do contribuinte, que acompanha como o município investe o dinheiro público. O patrimônio público envolve os bens, mas envolve em especial o patrimônio da moralidade, esse zelo de prestar as contas do que foi feito e que as decisões sejam tomadas no melhor interesse do público, no melhor interesse do município como um todo e não apenas do próprio governante, da construção da sua carreira ou da categoria do servidor público que, de algumas formas, poderia desviar as decisões no interesse da própria categoria e não no melhor interesse do município. Ser um gestor público competente é também saber onde e como empregar bem o dinheiro arrecadado. Assim como dentro da nossa casa, os gastos precisam ser eficientes, justificando os investimentos e trazendo benefícios para a população. É por isso que um dos pilares avaliados pelo Índice de Gestão Municipal Aquila, o IGMA, no Prêmio Band Cidades Excelentes, é o de governança, eficiência fiscal e transparência. A gente tem que ser capaz de gerar recursos e investir esses recursos nos demais pilares. Então, a capacidade de gerar recursos, investir na cidade, mas também de comunicar, dar transparência para os seus números, para os seus resultados, é estrutural para a busca da excelência. Os dados sobre o endividamento líquido do município, a autonomia fiscal, a capacidade de investir ou ainda as despesas com funcionários, bem como a proporção de servidores por cada 100 habitantes, são mais alguns dos indicadores que compõem o pilar. Eles são como se fosse um termômetro para a gente medir a temperatura de como está o município nesse pilar. Mas, basicamente, se a gente pegar os principais indicadores, o que a gente está olhando ali? A capacidade do município de gerar o seu próprio recurso. Bom, independente se ele gera ou não o seu próprio recurso, ou se ele vem a maior parte de transferências, um segundo ponto é a sua capacidade de investimento. Ou seja, quanto que sobra no final do dia para investir nas melhorias da cidade, em educação, em saúde, em infraestrutura. E um terceiro ponto, como é que ele dá transparência para esses números. Para ser considerada excelente, uma cidade precisa atingir 80 pontos ou mais no IGMA. Santa Bárbara, na região central do estado, se encaixa na categoria entre 30 e 100 mil habitantes. Para garantir o primeiro lugar em governança, eficiência fiscal e transparência, é essencial cuidar do município, escutar os anseios da comunidade e estar mais próximo do cidadão. O interesse público em acompanhar as movimentações da administração municipal, desde a formatação até a execução das políticas públicas, é essencial. Talvez o principal desafio para a governança e transparência é a adaptação de cultura. A gente tem vícios carregados do regime constitucional anterior, como temos vícios de séculos da nossa própria cultura, resquícios da oligarquia, resquícios da ideia de que alguns são melhores do que outros, que fazem com que o princípio republicano, a ideia da soberania popular, siga sendo violado e transformações sejam muito lentas. Tudo aquilo que são meios, né, que estão ligados à administração pública, quanto mais eficiente ele for nesses pontos, mais recursos sobra para investir na ponta, na saúde, na educação, na infraestrutura. Você já conhece o SS